que já estão chegando por aí, pelas participações. E queria pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Estou vendo aqui a galera mandando boa noite aqui, o Deadpool, Katana, Dulce Costa. Deixa eu ver quem chegou primeiro aqui, Maria do Socorro. Olá, boa noite. Deixa eu colocar aqui já os comentários, os primeiros comentários da noite. Puxar um pouquinho para baixo aqui para aparecer direitinho isso. Manaus diz, presente, estamos aqui firmes, fortes na luta contra o FEBEAPA. Boa noite a todos. Da Hermínia Conde, Matheus Pimentel, boa noite. Camille Silva, eba, até que enfim peguei a live no princípio. Eu tô tentando iniciar todos os dias às 10h30. Eu parei por uma semaninha aí, mas eu tô de volta. Agradecer o pessoal também que tá chegando aqui pelo canal Leonardo Estopa. Lembrando, pessoal, que a transmissão principal é no canal do Estopa. Como eu tô fazendo aqui uma espécie de gambiarra aqui para fazer a transmissão sai desse computador, passa para o próximo, e do próximo que é feita a transmissão nos outros canais e no Facebook, pode acontecer de ter problema aí nessa retransmissão. Então, se tiver problema, pessoal, venham, por favor, pro Leonardo Estopa. O Paulo Henrique mudou de assunto. Eu acho muito engraçado o Paulo Henrique, porque o Paulo Henrique, eu já até decorei já. O Paulo Henrique, de vez em quando, ele vem com as coisas relacionadas à eletrônica digital, traz lógica, processamento subindo. Ontem ele trouxe os operadores lógicos AND e OR, e quando é hoje, ele já pulou para música, Fender americana. Fender americana é bom. Só que a Fender americana já não é mais a Fender americana que era antigamente, não, tá, Paulo Henrique? Parece que venderam a Fender, aí o novo dono... Gente, a pior é, assim, lógico, todo mundo é livre, né? Tô criticando, toda vez que a gente faz alguma crítica, algum comentário, as pessoas acham que a gente está criticando o modelo capitalista. Não, eu não tô criticando o modelo capitalista, não. Eu estou criticando as coisas que acontecem dentro do capitalismo. Paulo Henrique trouxe essa questão da Fender americana. Quem gosta de instrumentos aí sabe que a Fender já foi aí uma das melhores guitarras do mundo. E de uma hora para outra a Fender virou simplesmente mais um produto industrializado aí, feito num padrão, lógico, muito melhor do que um equipamento mais simples, mas também não é mais a Fender que era antigamente, né? Não é mais aquele alto nível de antigamente. Por quê? Normalmente, o que as empresas fazem é consolidarem uma reputação, e depois de consolidarem a reputação, eles aproveitam dessa reputação para ter lucro, e aí eles vão reduzindo a qualidade. No Brasil aconteceu no passado uma coisa que não é interessante sob o aspecto dos clientes que levaram prejuízos. Lógico que não, mas é uma coisa que dá para contextualizar muito bem essa questão da fragilidade das pessoas perto das grandes empresas. Por que eu estou falando da fragilidade das pessoas perto das grandes empresas? Porque hoje a gente tem uma conversa aí de que a gente tem que privatizar a Previdência, e privatizando a Previdência, o seu dinheiro de Previdência vai para um banco privado. E a gente nunca sabe o que pode acontecer com esse banco. Eu vou contar para vocês uma história mais antiga que muitos brasileiros ficaram sabendo, que é a história da Gradiente. A Gradiente, que era uma empresa de eletrônicos no Brasil, que ela ficou conhecida exatamente por causa do alto nível de qualidade. A Gradiente fazia questão de produzir só produtos de qualidade. Então o que a Gradiente fez? Às vezes ela tinha uma margem de lucro menor, mas ela só colocava produtos de qualidade no mercado. Então, se assim, hoje, né, o pessoal procura essa distinção aí de classe social, vendo quem tem uma Ferrari, um Camaro, aí daí cai para quem tem um carro popular e depois quem tem uma bicicleta. Antigamente não, chegava na casa do camarada, se o cara tivesse um rack de som Gradiente é porque aquele cara era bacana. E o que a Gradiente fez? Por causa dessa questão aí de alto nível de qualidade, a Gradiente começou a entrar em dificuldade financeira. Então um banco brasileiro comprou a Gradiente. Esse banco comprou a Gradiente e colocou administradores na Gradiente. A finalidade era realmente inflar
a Gradiente e depois jogar a bomba em cima de outra pessoa. A Gradiente fez o seguinte, esse banco comprou a Gradiente, vendeu muitos aparelhos de baixíssima qualidade, porque a Gradiente era uma montadora. E a montadora de eletrônicos é assim, ela compra o aparelho de uma fábrica. Então ela compra primeira linha, segunda linha, terceira linha. A Gradiente, que já tinha uma reputação no Brasil todo de vender produtos de primeira linha, depois que ela foi vendida para esse banco, ela fez uma temporada de venda de produtos de terceira linha. Então ela aproveitou de uma reputação do passado e vendeu muitos produtos de baixa qualidade porque ela tinha uma reputação no passado. Aí o que o banco fez? Só para vocês terem uma ideia do que é a jogada de negócios entre bancos no capitalismo e o que pode acontecer no futuro de uma previdência privada. O banco pegou e enfiou essa Gradiente em outros investidores. Aí o que aconteceu? Lógico, né, gente? Se a Gradiente antes ela tinha uma reputação de equipamento de alta qualidade e agora ela vendeu durante um pequeno período equipamentos de baixa qualidade usando a reputação do passado, é natural que ela venda muito. Só que ela vendeu muito lixo. Aí veio a bomba para aqueles que compraram. Os que compraram a Gradiente, compraram uma Gradiente que vendeu durante os últimos anos equipamentos de baixíssima qualidade e agora eles tiveram que arcar com a garantia desses aparelhos que todos deram defeito e a Gradiente acabou quebrando. Então, olha, esse banco brasileiro, ele intencionalmente, ele vendeu produtos de baixíssima qualidade para depois vender essa empresa correndo, porque a empresa ia explodir na mão de outros investidores. Só para vocês terem uma ideia do que é o comportamento natural das pessoas que jogam no mercado financeiro, o comportamento natural dos bancos. É esse mesmo tipo de brincadeira que eles vão fazer certamente com aquelas pessoas que trabalham e depositam dinheiro da Previdência aí em Previdência Privada. Não estou falando que todos os bancos vão fazer isso, mas alguns podem fazer isso. Simplesmente explodir o banco, falir o banco e sumir o dinheiro da Previdência dessas pessoas. Bert Ari, muito obrigado, Bert Ari, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. O plano B de Paulo Guedes, a proposta de reforma da Previdência é mais cruel do que a própria. Acho que ele está mais interessado no plano B. Nenhuma vinculação de receitas. Essa questão do plano B do Paulo Guedes, Bert Ari, eu acho que ele não vai conseguir. Essa questão para ele, pessoalmente, é muito interessante. Mas eu acho que ele não vai conseguir porque vai ser muito difícil ele conseguir comprar parlamentares. Porque, deixa eu só mexer aqui na temperatura do ar-condicionado. Eu vou falar sobre esse assunto, só para o pessoal entender o que está acontecendo. O Paulo Guedes, o guru do Bolsonaro, ele trouxe uma espécie de ameaça ao povo brasileiro. Se vocês não aceitarem a minha proposta de reforma da Previdência, nós vamos desvincular aquela parte do orçamento público que vai para a saúde e educação. É uma forma de virar para o povo e falar, olha, vocês vão perder de qualquer maneira. Perder, é aquela brincadeira do perdeu, maluco, perdeu, não tem jeito. O povo votou no Bolsonaro, o povo vai perder de qualquer maneira. Então agora o povo tem que escolher se vai perder o direito de aposentar ou se vai perder o direito à saúde pública e o direito de estudar os filhos, que vai tirar essa vinculação. Quando a gente pensa no processo de modificação de Constituição e criação de leis no Brasil, a gente tem que esse processo ele é, obviamente, atrelado à decisão de parlamentares, senadores e deputados. Senadores e deputados, eles cobram para votar. E aí entra aquele negócio. Quem que vai votar numa reforma da Previdência? Na reforma da Previdência existe um interesse direto dos bancos privados. Banco é quem tem dinheiro, vamos cair na real. Os bancos privados têm um interesse muito grande na reforma da Previdência porque eles vão pegar a Previdência da classe média. A classe média para se aposentar, passa a fazer uma previdência privada. É o interesse, é o motivo da reforma da Previdência. Não tem nada de que a Previdência vai quebrar e deficitar, tem nada disso. É simplesmente porque os bancos querem obrigar a classe média a fazer uma previdência privada. Em contrapartida, a gente tem um outro fator que é a questão dos empresários
que estão, por exemplo, o dono da Havan, que deve milhões de INSS, esses empresários não querem pagar o INSS. Então nós temos dois interessados milionários, que são os empresários, que não querem pagar INSS, e os bancos. Esses dois grandes interessados, eles vão pagar deputados e senadores para votarem pela reforma da Previdência. Quando a gente pensa nessa questão de desvincular o orçamento da saúde e da educação, a conversa muda um pouco. Porque, veja bem, se tem uma desvinculação do orçamento da saúde e da educação, parte das pessoas que antes tinham acesso à saúde pública e à educação pública, somente uma parte dessas pessoas que vai para a educação e para a saúde privada. Uma parte pequena, porque a maioria das pessoas que já tem condição de ter acesso à saúde privada e à educação privada já vão para a saúde e educação privada. Então, vamos imaginar que o Paulo Guedes desvincula o orçamento da educação e essa desvinculação do orçamento da educação causa aí uma necessidade de privatização, por exemplo, das universidades federais. Quem vai ser prejudicado? Quem vão cair na real? A Universidade Federal até atende pessoas mais pobres, mas a maioria das pessoas que estão lá são classe média alta, porque é quem teve tempo de ficar na escola e quem teve condições de frequentar uma escola paga durante a adolescência, infância e adolescência. Então, quando a gente pensa no interessado dessa desvinculação, a gente tem talvez os hospitais privados e as escolas privadas. Mas será que os hospitais privados e as escolas privadas eles conseguem ver uma expectativa de retorno do investimento? Quando eu falo retorno do investimento, eu falo esses hospitais e essas escolas, eles pagariam deputados e senadores para aprovarem essa desvinculação, porque isso é uma vinculação constitucional. Será que eles estariam dispostos a pagar? Porque será que eles vão realmente retornar esse investimento? Vamos pensar que uma reforma da Previdência vai custar aí, vamos colocar que a reforma da Previdência vai custar 5 bilhões de reais para comprar deputados e senadores. 5 bilhões de reais é um dinheiro que grandes empresas e os bancos conseguem levantar e conseguem comprar o Congresso Nacional para aprovar essas mudanças. Mas quando a gente pensa nessa questão quando a gente já pensa um pouco diferente, quando a gente pensa nessa questão da desvinculação, vamos pensar que a desvinculação custasse mais barato, porque os deputados e senadores sabem que o interesse é um interesse menor em termos financeiros. Será que essa galera teria realmente a coragem de comprar deputados e senadores para fazer essa desvinculação, se não existe uma garantia de que eles vão ter retorno? Porque o banco está querendo acabar com a previdência pública porque ele quer vender previdência privada. Os empresários, como o dono da Havan, eles querem acabar com a previdência pública porque eles não querem pagar INSS. Agora, nesse caso da desvinculação, claro, tem o interesse sim das empresas de saúde privada, das empresas de educação privadas, mas será que esse interesse chega a ser do tamanho a ponto deles arriscarem no sentido de pagar deputados e senadores para aprovarem essa desvinculação? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que apesar desse plano B ser mais cruel, ele tem menos investimento, né? Porque deputados e senadores que votam nessas medidas, eles não estão votando nessas medidas por convicção, eles estão votando nessas medidas porque eles ganham dinheiro para isso. E eu acho que vai ter menos dinheiro para essa galera. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão participando. Nós estamos agora começando a esquentar a live aqui. Eu queria pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Queria agradecer mais uma vez Bert Ari pelo superchat, muito importante para a sobrevivência dos canais. Nós estamos agora aqui com 302 pessoas no Leonardo Estopa, mais 500 pessoas no canal do Estopa, mais 170 pessoas nas duas páginas do Facebook. É importante que vocês compartilhem para a gente aumentar o alcance, porque se a gente não levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível, a gente acaba não alcançando quem precisa receber a notícia. Olha só como que é importante a gente levar a mensagem para o maior número de pessoas possível. Tem pessoas que não têm noção de como que elas são bobas. Por exemplo, esse perfil aqui, que provavelmente é uma criança, porque não consegue pôr o próprio nome, põe Gato de Botas, ele fala: e aí, Leozinho, o PT já era. Olha, primeiro, o Gato de Botas, eu não sou filiado ao PT e nunca fui.
Segundo, o PT é o partido que fez o maior número de deputados federais, né? Fez governadores, senadores. Aí eu te pergunto, é esse partido o que fez o maior número de deputados federais que você fala que já era? E vou te lembrar de uma coisa que talvez você não saiba, o PT nem compartilha meus vídeos, tá? Porque eu faço muitas críticas ao PT. Eu sou nacionalista, sou Lula livre, sou a maioria das lideranças do PT, mas eu preciso admitir que existem pessoas no PT que estão olhando só para o próprio umbigo e não estão preocupadas com o Brasil. Então, você, quando você escreve uma bobeira dessa, você mostra a sua profunda imbecilidade política. Nós estamos falando do partido que fez a maioria de deputados no Congresso. Seria como eu dizer, o PSL já era, o Partido Social da Laranja já era. Não era, os caras fizeram muitas lideranças nesse mandato. Não é porque eu não gosto da ideologia deles que eu vou falar bobeira, que eu vou falar que já era nada. Os caras colocaram senadores, deputados, os caras conseguiram realmente deslanchar. Então, não já era. Então, da mesma forma que o PSL não já era, o PT também não já era. O detalhe é que o PSL ele tem um fantoche na presidência, enquanto o PT tem um presidente na cadeia. A diferença básica é essa. O Bolsonaro ele governa para as elites porque ele não tem poder de decisão nenhum. E o Lula, quando ele saiu da cadeia para poder visitar o neto, ele balançou o Brasil inteiro, né? Visitar o neto, última visita ao neto dele, na questão lá do velório. Então, muito obrigado, pessoal, pelas participações. Subindo aqui os comentários. Paulo Henrique usa Fender americana e Boss. Boss é bom também. Paulo Henrique tem um negócio bom demais também, que é Voice Live, que ela faz ao mesmo tempo efeito de voz e efeito de guitarra. Você precisa conhecer. Mas assim, mas vão perder nas próximas eleições. Fala Juninho Alves. Olha, sempre nas eleições tem perdedores e vencedores. Todos os partidos têm pessoas derrotadas nas eleições. Um partido que realmente foi destrinchado é o PSDB. Lógico, conseguiu fazer governadores, fez governador de São Paulo, mas do tamanho que era para o tamanho que ficou, o PSDB ele pagou um pouquinho, né? Só que o grande problema é que o PSDB ele pode não ter feito governantes eleitos, mas ele está com muitos governantes no poder, como por exemplo Sérgio Moro, que é o PSDB na presidência e talvez tem mais autoridade na presidência. O PSDB tem mais autoridade na presidência através do Sérgio Moro do que o próprio Bolsonaro, né? Então a gente está numa situação bem complexa. Adair Souza. Nunca na história da América Latina teve um presidente ladrão preso. Neuza Morena falando, Neuza Morena falou uma coisa muito interessante quando falam essa questão aí de que o Lula tá preso porque o Lula roubou, mas a gente não tem história de nenhum presidente que tenha sido preso porque roubou, não. Lava Jato, 5 anos. República de Curitiba se alia à Petrobras e à Justiça Americana. Chegará um dia em que o brasileiro vai entender essa armação que foi feita para acabar com a soberania nacional. Chegará um dia em que o brasileiro vai entender que foi feito de otário. Quando esse dia chegar, talvez não dê para mais nada ser feito, né? Porque o Brasil já pode ter sido aí totalmente ruralizado, mas eu tenho esperança que esse dia pode chegar. Tá rolando um quebra-pau dentro do Ministério da Educação para tentar derrubar o Vélez. Isso porque o Vélez andou humilhando os brasileiros, né? Porque ele não é brasileiro. Eis o que acontece quando a arma de um presidente é a mentira. Eu até vejo essa questão aí da galera ficar falando da mentira do Bolsonaro, mas eu não vejo a mentira dele como problema, porque o público do Bolsonaro gosta de mentira da gente. Isso é importante. Nós temos uma situação que o público do Bolsonaro gosta de mentira.
CCJ, Câmara de Constituição e Justiça, condiciona a votação da Previdência ao envio da proposta sobre militares. Após reunião de líderes realizada nesta segunda-feira, 11, os partidos condicionaram a tramitação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça à entrega por parte do governo Jair Bolsonaro da proposta sobre as mudanças na aposentadoria de militares. É interessante, né? Porque a reforma da Previdência é uma coisa tão boa que não vai mudar em nada a aposentadoria dos militares. E eu aqui não estou torcendo para que os militares percam o direito de aposentar, não. Eu estou torcendo para que o brasileiro não perca esse direito. Eu não sou a favor de descontar o ruim que está acontecendo com os trabalhadores em cima dos militares. A ideia não é essa. A ideia é que ninguém perdesse esse dinheiro, esse direito. Mas é engraçado quando a gente vê que a gente está vivendo uma situação na qual a coisa está tão escancarada, né? Tá tipo assim, olha, a reforma da Previdência é uma coisa muito boa, mas político não está no meio, militar não está no meio. Quem está no meio, a reforma da Previdência vai modificar a Previdência do trabalhador assalariado. Então, a coisa tá bem complexa pra gente. De que boladão. Tenho dúvida e desconfiança até hoje da saída do Moro como juiz para virar ministro. Tem coisa estranha aí, sempre achei. O trabalho que está sendo construído hoje... quem falou isso foi o de que boladão. De que o trabalho que está sendo construído hoje é o seguinte. Percebeu-se que o povo brasileiro... ele não se motiva por crescimento econômico, não se motiva por saúde, não se motiva por educação. O povo brasileiro é um povo que se motiva por sensacionalismo. Então, é mais ou menos assim. É como se eu chegasse perto de você e falasse com você a seguinte coisa. Olha, você tem dois caminhos, você vai escolher. Nesse caminho aqui, você vai ver seu vizinho tomar pancada, seu vizinho vai tomar bastante pancada, e ele vai ser preso, e nesse caminho aqui, você tem a oportunidade de crescer na vida. Você vai querer tomar aquele caminho lá, porque você tá doido para ver seu vizinho tomar pancada. O Brasil mostrou que é um país assim. O Brasil mostrou que é um país que curte a punição, que curte o justiçamento. É um país estranho. Então a pauta política deixou de ser crescimento econômico, a pauta política deixou de ser prosperidade, né, posicionamento geopolítico. A pauta política deixou de ser o futuro das pessoas, a pauta política deixou de ser o futuro do eleitor para ser as atrocidades que vão ser feitas com os inimigos políticos. Por quê? Nós tivemos um percurso em que a setagem da mídia era no sentido de criar o grande inimigo da população brasileira, que era o político. Quem que era o grande inimigo da população brasileira desde aquele período em que a Globo só falava no mensalão? Era o político. O político brasileiro, ele se tornou o grande inimigo da nação. Então construiu-se um grande inimigo, que é o político, e agora, a partir da construção desse grande inimigo, e toda a dramaturgia funciona dessa forma. Se você pegar todos os filmes, vocês vão ver que a primeira coisa que acontece é criar um inimigo gigantesco, exatamente para depois que criar um inimigo gigantesco, ter que surgir aí um super-herói para brigar com aquele inimigo gigantesco. Então, o que foi feito no Brasil? A aplicação dessa teoria da dramaturgia. Criou-se um inimigo gigantesco, que é o político. Aí, para solucionar o problema da política, criou-se o herói que não é político. Então, eles estão aproveitando essa percepção por parte do alienado e do fanático de que o Sérgio Moro não seria um político para tentar criar um Sérgio Moro para ser o próximo presidente. Só que hoje eles até conseguiram colocar o presidente liberal no poder, o Bolsonaro, mas o que eles querem é colocar um presidente do PSDB. A elite quer ter o presidente, e não simplesmente controlar o presidente. Hoje as elites controlam o presidente, só que as elites querem ter o presidente. Então eu imagino que tudo que está acontecendo hoje é para já criar aí o ambiente para as eleições, para as próximas eleições, com Sérgio Moro candidato a presidente. Só que com uma diferença. O Bolsonaro, apesar de toda a crítica que eu faço ao Bolsonaro, com toda a crítica que eu faço ao Bolsonaro, o Bolsonaro, para mim, é 10 vezes melhor que o Sérgio Moro.
E eu explico para vocês por quê. O Bolsonaro é uma pessoa que, por uma grande ignorância, talvez ele não entenda como essas medidas que ele quer tomar vão prejudicar o Brasil. Então, é mais ou menos assim. O Bolsonaro, por uma estupidez política muito grande, talvez não entenda o que significa falar mal da China, falar mal dos países árabes, falar que vai mudar a embaixada para Jerusalém, né, a embaixada de Israel, do Brasil em Israel para Jerusalém. Talvez por grande estupidez ele não tenha noção do tamanho dessas mensagens. Talvez por grande estupidez o Bolsonaro não tenha tido noção de que na hora que ele estava atacando o PT, amando de uma campanha dos Estados Unidos, ele estava destruindo a indústria nacional. Talvez ele não tenha esse tipo de consciência. Já o Sérgio Moro, ele é o mal esclarecido. O Sérgio Moro, ele desde o início do seu trabalho, ele está trabalhando não para fazer simplesmente uma perseguição política, mas para entregar o Brasil para os Estados Unidos. Então, quando a gente pensa qual que seria um melhor presidente para o Brasil, Sérgio Moro ou Bolsonaro? Com certeza Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, quando falaram com o Bolsonaro que ele teria que aprovar essa reforma da Previdência, ele pelo menos relutou. E uma coisa eu te falo, hoje nós estamos com essa situação aqui, ó. Vejam bem essa situação. Bolsonaro está tendo dificuldades de aprovar a reforma da Previdência. Ele está sendo obrigado a aprovar essa reforma da Previdência. Todas as dificuldades que ele tem, ele não se incomoda. Ele não vai se empenhar no sentido de aprovar essa reforma da Previdência porque o Bolsonaro não quer essa reforma da Previdência. Ele está sendo obrigado a isso. Tanto é que ele falou mal dessa reforma no passado. Só que o Sérgio Moro não. O Sérgio Moro é um covarde que desde o início do seu trabalho, ele está fazendo um trabalho pros Estados Unidos destruírem a indústria nacional brasileira, transformarem o Brasil num país rural, transformar o Brasil num país com conflito social, transformar o Brasil num inferno. Então o que eu penso é isso, olha, a elite que quer o Brasil um inferno perdeu as eleições. O Bolsonaro na presidência é um entrave. O Bolsonaro na presidência atrapalha um pouco essa desgraceira que eles querem fazer. Agora, o Sérgio Moro não. O Sérgio Moro seria, digamos que, o Sérgio Moro seria o atalho para toda desgraça que pode acontecer no Brasil nessa questão de relações internacionais. Deixa eu agradecer aqui. Raimundo G. Soares. Muito obrigado, Raimundo G. Soares, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Olha o comentário interessante aqui que fala Jair de Santana. Estopa, deixa de ser idiota, que eleitor de Bolsonaro não vota no PSDB. Olha, o Jair de Santana, eu tenho certeza que você tem escondidinha na sua casa aquela camisa. Eu não tenho culpa, eu votei no Aécio. Hoje, nenhum eleitor do Bolsonaro vota no PSDB. Hoje. Mas todo eleitor do Bolsonaro que tinha idade para votar, votou no Aécio e foi para as ruas para derrubar a Dilma. Todo eleitor do Bolsonaro. É o mesmo tipo de gente. E uma pergunta básica que eu vou te fazer agora, Jair de Santana. Segundo turno das eleições, Geraldo Alckmin e o Lula, em quem que você vota? Eu vou perguntar de novo. Segundo turno das eleições, Geraldo Alckmin e Lula, em quem você vota? Você vota no Alckmin, sabe por quê? Porque você vai falar que você vai votar contra o Lula, mas todo eleitor do Bolsonaro, ele é conduzido a esse tipo de estupidez. É exatamente isso que eles fazem com o eleitor do Bolsonaro. Eles criam uma situação para que você não vote no PT e vote no candidato deles para descontar do PT. É assim. O imbecil, ele é conduzido dessa forma. Olha, quando a pessoa tem consciência política, quando a pessoa tem inteligência, ela consegue mirar num candidato, ver uma proposta e falar, eu tenho, digamos que, afinidade com essa proposta. Muitas pessoas são liberais e votaram no Amoedo. Olha, eu tenho afinidade com a proposta do Amoedo. Agora, quando o cara é estúpido, não pensa você que quem votou, o fanático que votou no Bolsonaro para não votar no PT, não pensa você que isso aí não foi pensado, não. Existe uma parte da campanha
que foi feita exatamente para conduzir esse estúpido fanático no sentido de falar, eu prefiro votar no Bolsonaro que votar no PT. Aí o estúpido foi lá e votou no Bolsonaro achando que estava descontando do PT. Mas basicamente esse estúpido descontou dele e da família dele. Sabe por quê? Principalmente o fanático evangélico que votou no Bolsonaro para descontar do PT, basicamente nenhum deputado perdeu a aposentadoria, vai perder com essa reforma. Você vai. Tá bom? Se você é um dos idiotas que votou no Bolsonaro para descontar do PT, você não descontou do PT, não. Sabe por quê? Os deputados do PT, eles estão com aposentadoria garantida, os caras têm grana. É você que é um estúpido e votou num grupo que vai tirar férias, vai tirar 13º, vai fazer uma reforma da Previdência para você não poder aposentar mais. Agora, se você é um estúpido que se acha o Bambambam, que é um pastor que votou no Bolsonaro porque enganou seu fiel falando que o Bolsonaro é de Deus, porque o pastor lá de cima mandou, você é um otário, você é um idiota, porque agora com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, é menos dinheiro pro alienado te dar dízimo. Então, basicamente, a campanha eleitoral ela é isso mesmo. Ela pega idiotas que acham que não votam no PT, que tem raiva do PT, e conduz esses idiotas a votarem em quem eles querem. Então, eu te pergunto mais uma vez, Jair D. Santana, espertalhão, segundo turno das eleições, Lula e Geraldo Alckmin, em quem você votaria? Aí você vai ver que você vota sim no PSDB. Sabe por quê? Porque você é um dos bestas que foi conduzido no sentido de ter ódio do PT. Você não sabe por quê, mas você tem. Isso é campanha política, meu camarada. Campanha política é isso. Campanha política pode ser no sentido de fazer você amar um candidato ou odiar o outro candidato. A campanha política que fez o Bolsonaro vencer, ela não foi feita para o Bolsonaro. O Bolsonaro simplesmente pegou carona na campanha política do Alckmin, que é uma campanha política do antipetismo. O PSDB está trabalhando esse antipetismo desde 2013. Isso já era uma campanha política, uma campanha contra o PT. Você foi simplesmente abocanhado por essa campanha. Hoje você vem aqui no meu canal, que é um canal de esquerda, falar mal do PT, desesperado falando mal do PT. Por quê? Porque você é um idiota que foi programado para isso. Você só não percebe. Aí eu te pergunto mais uma vez para te mostrar como você é um imbecil. Segundo turno das eleições, Lula e Geraldo Alckmin. Quem você vota? Viu como é que você é besta? Viu como é que você é conduzível? Viu como é que você é otário? Sabe por quê? Porque as pessoas que trabalham com campanha política, elas são como domadores de animais. Elas estão lá exatamente para conduzirem estúpidos no sentido de votarem como você. Ah não, para evitar que o PT vença, eu voto nesse Geraldo Alckmin. É assim que funciona. Não pensa você que você foi o espertalhão que boicotou o PT, não. Você foi o idiota que caiu nesse esqueminha. Olha, o PSDB é corrupto, mas eu tenho mais ódio do PT, eu voto no PSDB. É assim que eles ganham. É dessa forma, porque os caras sabem que eles são odiados, então eles não trabalham a promoção do amor a eles. É impossível trabalhar a promoção do amor ao PSDB. Não existe militante do PSDB. Então o que o PSDB faz para fazer a campanha deles? Trabalha o ódio ao PT. Isso é campanha, camarada. Você é um idiota que caiu nessa campanha sem saber que é campanha, mas é campanha. Então você vota no PSDB? Sim. Basta ter um segundo turno em que a opção seja apenas PSDB e PT. Viu como é que é fácil fazer idiota como você cair na rede? Maria Davina de Lima, muito obrigado, Maria Davina de Lima, pelo superchat. Cláudia Silva, muito obrigado, Cláudia, pelo superchat. Léo, em que ou em quem o verme ainda se ampara para manter a sua impunidade? Já se revelou faz tempo a sua incapacidade e insanidade tanto para as elites quanto para os militares. Algo lhe dá impunidade. Cláudia, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é uma coisa muito pesada. Quando eu falo que ela é uma coisa muito pesada, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. O Mourão quer ser presidente, mas ele não quer ser o presidente que vai tirar a aposentadoria do brasileiro. Então hoje imagino eu que está tendo uma espécie de acordo no Congresso. O Mourão está, olha, eu posso até assumir, mas se eu assumir eu não vou correr com essa reforma da Previdência não. O Mourão já deve estar falando. Aí os congressistas estão pensando assim, olha, se a gente derrubar o Bolsonaro agora, a gente não vai vender a reforma. Está todo mundo preocupado com dinheiro, vamos esquecer. Não tem ideologia, não tem amor ao próximo. O amor é... Gente, para pensar política, pensem no político como um ser extremamente egoísta. Quer pensar política? Pensa assim,
O político é um ser egoísta que está lá pensando nele. Então vamos pensar, o que é mais interessante para o político? Reforma da Previdência, é o que paga mais. A reforma da Previdência vai dar mais dinheiro para um deputado do que a carreira dele inteira como deputado. Então o cara está pensando nesse momento, olha, se a gente tira o Bolsonaro agora, o Mourão já falou que não vai ser a favor de reforma da Previdência. A gente perde a boquinha da reforma da Previdência. Então o que está segurando o Bolsonaro agora? Reforma da Previdência. A esperança da reforma da Previdência é o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro sair, pode ser que não tenha um presidente tão louco a ponto de fazer a reforma da Previdência e tirar do velhinho o direito de aposentar. A gente tem que ser muito covarde para poder correr atrás de uma reforma da Previdência como essa que o Bolsonaro teve coragem de enfrentar. Eu acho que se eu fosse o Bolsonaro, eu tinha mais coragem de enfrentar o caso Queiroz do que enfrentar a reforma da Previdência. Lembrando que o caso Queiroz surgiu imediatamente após o Bolsonaro ter se manifestado contra a reforma da Previdência, o que significa que o caso Queiroz é uma forma de chantagear o Bolsonaro para o Bolsonaro não tentar ir contra a reforma da Previdência. É uma coisa muito séria, mas infelizmente é o que acontece. Paula Cristina, oi Léo, ficamos preocupados com a sua ausência semana passada, que bom que melhorou, li algo outro dia e pensei em você, já pensei em desistir, mas percebi que alguém segue meus passos. Muito obrigado, Paula Cristina. Eu fiquei muito, assim, juntou por causa da tristeza a respeito da reação de determinados brasileiros com a morte do neto do Lula, né? Alguns brasileiros comemorando a morte de uma criança. Eu comecei a pensar se realmente valia a pena, né, continuar lutando pela humanidade. Mas aí eu comecei a trabalhar demais, que eu fiquei um pouco deprimido por isso, e nisso eu me excedi, aí eu tive um problema que agravou um problema de tendinite que eu tenho, eu tive que tomar remédio pesado e eu fiquei meio grogue e não consegui fazer o programa não. Mas eu tô aqui, né? Não pensei em desistir não, eu fiquei meio baqueado, mas não pensei em desistir não. Muito obrigado, Paula, pela participação. Deixa eu liberar aqui os comentários. Já fez a carteira de trabalho da Luísa, Jennifer? Não. Faz, não, ela não aposenta não. Pode para trabalhar esse ano. Deixa... O Ney escreveu aqui que 17 é a marca da besta. É porque é o seguinte, a besta é um negócio muito assim, muito poderoso, né? Talvez seja o número do besta. Andréia Xavier, sim, Estopa, conte conosco, você é nossa terapia. Muito obrigado, Andréia Xavier. Gato de Botas. Léo, tá desanimado com o PT até que enfim, né, Léo? Olha, Gato de Botas, eu queria muito ver sua opinião quando você fizesse 14 anos de idade, que aí você vai perceber que você tem sido feito de bobo. Mas... Desenho favorito dele é Gato de Botas. Adelande Pereira de Souza. Léo, passa foice nesses maconheiros bolsomínios. Xavier. Hoje eu entendo o que acontece com o bolsomínio, que a Luísa de vez em quando ela engasga com leite. O bolsomínio deve ir tão desesperado no leite do todinho de ornitorrinco amazônico que ele deve passar mal, deve engasgar e falar bobeira. Eles querem... Xavier Correia. Eles querem se reeleger em 2022, mas como? Ainda vai existir Brasil? Olha, Xavier, o detalhe é o seguinte. O Brasil pros brasileiros, ele tá acabando. O que é o Brasil pros brasileiros? Vamos pensar. Existem dois modos da gente enxergar o Brasil. Um modo é enxergar um Brasil... Vamos pegar com os slogans do governo Lula e Dilma, a gente consegue entender muito bem o que está acabando. Brasil, um país de todos. Se o Brasil é um país de todos, o petróleo é de todos, o alimento produzido é de todos. Né? Brasil, um país de todos. E nação rica é nação sem pobreza. O que adianta o Brasil ter um PIB gigantesco se ele não distribui essa renda? Então, o que eles estão querendo acabar? É só lembrar dos slogans Lula e Dilma que a gente entende o que está acabando no Brasil. Está acabando o Brasil de todos e está acabando um Brasil sem pobreza. É isso que está acabando, mas o Brasil continua. Aí vocês imaginem, em 2022, se eles continuam na presidência, eles continuam gerindo o orçamento. Aí eles vão conseguir desviar dinheiro para isso, para aquilo outro, e vão conseguir continuar vendendo os recursos do Brasil. Eles não estão preocupados
com a vida do brasileiro. Eles estão preocupados com o poder de gerir a riqueza do brasileiro. É mais ou menos assim, eles não querem saber se a gente está comendo, eles só querem saber se a gente está trabalhando para dar dinheiro para eles. Isso é esse governo, esse novo governo aí. Paulo Henrique fala, take a golden shower and relax your head. Esse golden shower aí pegou, realmente fez muito sucesso, né? Depois, Roger Mello, Léo, corrija o meu raciocínio se for o caso, por favor. A grande mídia golpista é a mãe do antipetismo e o PT inundou o PIG de dinheiro. Logo, a culpa do que está acontecendo também é do PT. O que você acha? Obrigado. Eu acho que o que eu penso é o seguinte, Roger Mello. Primeiro, o PT não soube trabalhar com novas mídias, a gente precisa admitir isso, mas isso foi no início. Chegou um momento em que o PT já estava trabalhando muito com mídia alternativa, tanto é que existia uma crítica que o PT ficava sustentando blogs. Não, o PT precisa, toda a política precisa comunicar o que está fazendo para o povo. Para comunicar o que está fazendo para o povo, precisa pagar. Aí tem duas formas da gente enxergar isso. Olha, se o PT fosse criar qualquer forma de obrigar as emissoras de televisão, no sentido de veicularem a propaganda do Estado, a propaganda oficial, o PT seria um governo opressor e comunista. Não, está obrigando a iniciativa privada, que é o dono da emissora de televisão, a veicular a propaganda do governo. Aí seria opressor e comunista. Aí esse PT que não obrigou a veicular a propaganda, mas pagou para veicular, é criticado porque veiculou. No entanto, tudo que a gente está vivendo hoje, Roger, é falta de comunicação. Eu tenho uma crítica para fazer a respeito do PT, sim. A crítica que eu tenho é o seguinte. Enquanto a direita estava trabalhando a criação de intelectos, e isso vai até dentro de uma teoria das comunicações, uma teoria muito nova, mais nova, né, mais recente, chama cauda longa. O PT ainda vive aquela coisa das grandes estrelas, que é mais ou menos assim. O PT quer comunicar uma coisa para o povo, ele precisa colocar no PIG, né, na Rede Globo, ele precisa contratar um ator extremamente famoso para falar, aí ele gasta um grande orçamento para fazer isso, naquela esperança que o maior número de pessoas possível vai ser encontrado. Mas existe hoje uma nova forma de comunicação que é a que fez o Bolsonaro ganhar, que é você fazer um esquema em que a mensagem vai estar difusa em várias pessoas. Aí imaginem o seguinte, hoje, se uma pessoa chega falando bem, por exemplo, Wagner Moura, o Wagner Moura chega falando mal do Bolsonaro, não, porque recebe Lei Rouanet. Aí um bando de bobo acredita nisso. Mas e se fosse diferente? Vamos imaginar que a gente tentasse hoje falar mal dos comunicadores do Bolsonaro, são muitos. A gente vai ter que criar uma história para cada um deles. Então, essa nova forma de comunicação, se o PT tivesse adotado, talvez ele teria deixado de dar dinheiro para o PIG e teria tido uma maior estrutura de comunicação, que era valorizar vários comunicadores ao redor do Brasil, todos esses comunicadores com seus nichos. Mas o PT não fez dessa forma. O PT até hoje continua fazendo da forma antiga. Eu tive uma experiência que eu fiquei... O que aconteceu? Uma crítica que eu faço aqui só de... Assim, uma crítica básica que eu vou fazer aqui, pessoal, mas assim, quem for do PT não me entenda mal, não. É só uma crítica construtiva mesmo. Quando eu estava fazendo a campanha para montar o computador, algumas pessoas do PT criticaram, falando que eu estava pedindo dinheiro para montar o computador, mas se eu quisesse eu montasse com dinheiro de superchat e tal... E que a esquerda é isso mesmo, que na esquerda é só sofrimento, que na esquerda tem que ser assim, aceite, é pobreza e pronto. Eu falei, mas é assim? Será que eles querem conquistar as próximas pessoas, né? Porque, igual você está falando, Roger, o PT coloca muita grana num ponto e ele poderia fazer o contrário. Ele poderia dividir essa grana e fazer vários comunicadores surgirem para apoiá-lo. E aí, na hora que tem uma traição do PIG, por exemplo, a traição é uma só, onde ele pôs toda a grana, traiu, já era. Aí eu, contando essa história particular minha, não teve uma doação eu não recebi nenhuma doação oficial do PT para montar o computador, do tipo, olha, assim, talvez alguém do PT tenha até depositado nas contas, eu não sei,
Mas se fez isso, não avisou. Mas vamos imaginar que o PT tivesse falado, Leonardo, o PT Nacional vai te dar R$100 para a montagem do seu computador. Isso não aconteceu. Mas uma coisa que eu vi acontecer uma vez no evento que eu participei, que o PT gastou, um evento internacional que eu participei, que eu não sei se foi o PT ou a CUT, ou não, foi a Sindipetro. Inclusive eu pedi ajuda para a Sindipetro também, para montar o computador. A Sindipetro não ajudou a montar o computador que eu utilizo para fazer 2 lives por dia. Só para vocês terem uma ideia. Eu estou fazendo 2 lives por dia, sempre aqui anunciando meu trabalho. E a esquerda, né, a Sindipetro e o PT não ajudaram. Mas eu vi a Sindipetro e o PT pagando, tipo, R$10.000 só de avião para mandar uma autoridade conhecida universitária para participar de um evento internacional. Vocês entenderam? Então é exatamente essa crítica que você está fazendo. Você está falando, eles colocam muito dinheiro num ponto e vão ignorando a comunicação difusa. Aí eu vi essa Sindipetro, por exemplo, pagando esse evento internacional que eu estou falando, aí colocou grana para várias pessoas participarem desse evento. Foi um evento para 150 pessoas, foi um evento contra o golpe para 150 pessoas, mas eles foram, a mesma Sindipetro e o PT que participaram, que só nesse evento que eu vi, colocaram essa grana toda para que as estrelas pudessem participar do evento, eles não puderam ligar para mim e falar, Léo, a gente está te dando aqui uma ajuda simbólica de R$100 para montar o computador. Então, como eu diria, esse comportamento é exatamente o que você está falando aí. É o que faz eles, né, levarem esse ferro da direita. Eles não souberam arquitetar essa comunicação. E o nós de eu falo, o Estopa se caga de medo da direção do PT. Deixa eu colocar o comentário dele aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha, Estopa se caga de medo da direção do PT. Eu tenho um carinho especial pela Glaze por causa do trabalho que ela tem feito para tentar libertar o Lula. Mas eu queria desafiar o PT nesse momento. Suspendam toda a minha boquinha. Eu não recebo nada mesmo. Por que eu teria medo da direção do PT se eu não sou filiado ao PT? Se eu não recebo um centavo do PT? Eu respeito o partido como sendo um partido que tem uma ideologia que eu acredito. Agora, se alguém da direção do PT estiver assistindo, por favor, suspendam todos os meus pagamentos. Se alguém da direção do PT estiver me assistindo, por favor, peguem aí todos os pagamentos que vocês mandam para mim e doem aí para uma organização beneficente qualquer. Então, morro de medo da direção do PT. Roger Mello. Então, Roger, eu acho que é isso aí. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui Raimundo G. Soares. Deixa eu agradecer aqui também o Bert Airi, que falou sobre a questão do plano B do Paulo Guedes, que é aquela questão lá que o Paulo Guedes está ameaçando o brasileiro. Se a reforma da Previdência não sair, também nós vamos desvincular saúde e educação e não vai ter orçamento para saúde e educação mais não. Aí eu penso, onde vão se tratar... Ah, não, já sei. O fanático não precisa de saúde pública porque o fanático se cura com o pastor. O fanático não precisa de educação pública porque pro fanático basta a Bíblia. E o pior é que ele nem lê a Bíblia, é só o que o pastor fala. Então, o fanático nem vai sentir o peso dessa idiotice que ele fez. Então, aí a gente está tendo hoje aí essa super pirraça que está rolando dentro do Congresso, com o Bolsonaro mais ou menos assim, peraí, nós vamos até passar a reforma da Previdência, mas para passar a reforma da Previdência a gente quer saber como é que vai reformar para os militares. Ricardo Felipe fala, viva o vento. Olha que legal, eu gosto muito daquela música, Vento Ventania, me leve para os 4 cantos do mundo, me leve, mas não me faça voltar, né? Viva o vento. Keliane Teixeira, Rodrigo, posso não saber muita coisa, mas idiota de não enxergar que o Brasil tá na merda, eu não sou. Keliane Teixeira. Keliane, o mais desesperador é imaginar que muitas pessoas lutam, a gente tem muitas pessoas lutando hoje
para atribuir a merda que o Brasil está vivendo nesse momento a um governo passado, que foi o governo que aumentou o PIB do Brasil de uma forma jamais vista antes, reduziu a desigualdade social e reduziu o desemprego. Então, quando a gente vê uma pessoa com um nível de estupidez suficiente para falar que o PT quebrou o Brasil, eu penso, como? Eu penso assim, será que o Brasil merece realmente sair disso que ele está passando? Eu acho que o Brasil tá vivendo uma pirraça divina. Deus está mais ou menos assim. Enquanto esse Brasil estiver falando bobeira, ele vai sofrer. Tipo assim, enquanto esse Brasil não pedir desculpa, ele vai sofrer. Eu só consigo ver dessa forma, porque na hora que eu vejo um bobo falando, o PT quebrou o Brasil, eu pensar, o brasileiro merece. Não tem nada acontecendo aí que não seja merecido, não. Tentando regular o ar aqui, porque tá muito quente. Olha lá, o Sudo Neves. Família Neves. E o Ricardo Felipe fala, viva o vento estocado, Léo. É porque ele tá falando, o Sudo Neves tá falando que você, olha lá, ó, que você não ganha nada. Desce, sobe. Tá, mas o colega falou, viva o Você vento. vive de vento, é isso que eles estão zoando. A galera tá zoando que eu vivo de vento, não. Você não ganha dinheiro do PT porque você vive de vento, é isso que eles estão falando. Não, Você vê... Meu Deus! Como que pode acontecer uma coisa dessa? Como é que pode ser tão sem noção, né? Como é que Gente, o cara tá assistindo, como é que ele pode ser tão sem noção assim? Pra que eu preciso de dinheiro do PT? Eu quero ter a liberdade de falar mal do PT se for preciso. Olha aqui, ó. Ajuda do Raimundo G. Soares, muito obrigado, Raimundo. Tem aqui, ó, ajuda do Bert Airi, muito obrigado, Bert Airi. Muito obrigado, Cláudia Silva. Pra que eu preciso de dinheiro do PT? Deixa de ser bobo, menino. O trabalho que eu faço aqui, ele tem um valor social e as pessoas valorizam. Se as pessoas valorizam e me ajudam, eu não preciso de me vender. Se eu quiser, se eu achar que eu nunca vou fazer igual o Duplo Aécio fez, meter o pau no PT por chantagem, nunca. Eu não xingo o Bolsonaro por chantagem. Se o Bolsonaro fizer alguma coisa que eu concordo, eu parabenizo. Sabe por quê? Porque a coisa mais importante que eu tenho nesse programa é o fato de eu falar aquilo que eu acredito. Então, se de uma hora para outra eu passar a acreditar no Bolsonaro, eu vou falar bem do Bolsonaro. Entendeu? Agora, vocês acham que vale a pena eu me vender para algum partido, para eu perder o direito de falar o que eu quero? Não, é muito melhor poder falar para vocês o que eu acredito, que é verdade, e o meu trabalho segue com a ajuda de vocês, tá aí. Ó. Porque eu não preciso estocar o vento para o meu trabalho funcionar, porque as máquinas aqui são elétricas, nenhuma máquina aqui funciona a ar comprimido, não. Mas eu poderia ter aqui um gerador de eletricidade, eu poderia acumular ar comprimido durante o dia, por exemplo. Olha só, te dá uma forma interessante que eu poderia estocar o vento para utilizar como energia. Eu poderia usar a energia solar durante o dia, que ia girar o motorzinho, ia estocar o vento dentro de um compressor, né, um compressor dentro de um reservatório de vento, para durante a noite eu usar esse ar comprimido, esse ar sob pressão, para girar um gerador de eletricidade. Então, ou seja, durante o dia eu tinha abundância de energia, eu estoco o vento. Durante a noite eu uso esse vento estocado para gerar energia. Poderia fazer isso, mas não preciso não. Eu tenho energia elétrica aqui, que vem diretamente da CEMIG, que provavelmente vai ser privatizada agora no governo Zema, e essa energia elétrica é paga exatamente por ajuda de pessoas como essas que estão doando aqui. Então, meu trabalho vai continuar. Eu não preciso ser empregado do PT para fazer o trabalho que eu faço, não. Inclusive, uma coisa que eu fiz no meu canal, que várias pessoas do PT, não falo os políticos, mas vários eleitores do PT que me acompanham me criticaram. Eu nunca falei mal do Ciro Gomes. Nunca. Eu sempre tive, não, o Ciro Gomes é esquerda, ele é nosso, ele está defendendo a mesma ideologia que a gente, se ele vencer é vantagem. Então, como assim eu sou empregado do PT, né? Cláudia Silva, Léo, você sabe que sou sua fã, mas cada vez que você diz que o Brasil é uma merda, o brasileiro é imbecil, não gosto. O Brasil não é isso, não é essa escória. Essa tendência de falar mal de si mesmo é horrível, somos muito mais. Obrigado pela dica, Cláudia Silva. Eu vou tentar evitar isso, porque realmente isso é uma das coisas que eu mais critiquei. Talvez isso tenha vindo depois da revolta do resultado, né, das eleições. Talvez o resultado tenha me trazido aí essa depressão, no sentido de começar a ter essas
mesmo que de forma inconsciente, essa síndrome de vira-lata. Tatiana, boa noite. Léo, hoje no Léo ao Quadrado, vocês falaram sobre a fake news que o lixo espalhou sobre a jornalista. Lembro quando ele e o filho tentaram promover seu linchamento virtual e o fizeram mesmo com Joana Maranhão. Exatamente. O Bolsonaro tentou não, ele conseguiu derrubar meu Facebook, conseguiu derrubar meu YouTube, só que voltou, mas ele conseguiu. E o Flávio, eu ainda fiz alguns vídeos de zoeira que o Flávio Bolsonaro teve uma hora que ele fala assim: pessoal, entrem nos perfis desse homem aqui, ó, Leonardo Stoppa. Aí eu usei esse aí no final de alguns vídeos meus pra zoar, né, pra matar de raiva, mas eles realmente conseguiram. E olha, muitas pessoas me xingaram, ameaçaram de morte, foi aquela chuva de pessoas me atacando, não tava nem aí, eu não tava no Brasil mesmo. Léo Zamenhof, minha ajuda também, Léo. Muito obrigado, Léo Zamenhof, pela ajuda, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado, Mariana Gancho, para você continuar falando o que pensa. Força, Léo. Muito obrigado, Mariana, pela ajuda. Muito obrigado mesmo, pessoal. Isso faz o canal sobreviver. Jacó Mendes. Léo, tenha vergonha de ser funcionário do PT. Olha, ô Jacó, eu vou te contar até diferente. Eu não tenho vergonha nenhuma e não teria. Só que não pense você, Jacó Mendes, que eu sou funcionário do PT ou que eu tenho qualquer moral dentro do PT. Eu não tenho. Muito pelo contrário, o PT não me ouve. Só para você ter uma ideia, o PT não me ouve. Eu não tenho moral com o PT, nenhuma. Eu não tenho poder de decisão nenhuma dentro do PT. Às vezes as pessoas mandam mensagem para mim: ah, você que conhece o pessoal do PT, avisa isso. Não conheço o pessoal do PT, conheço como vocês conhecem, de programas, né? Tive a oportunidade de entrevistar o Lula, tive a oportunidade de entrevistar a Dilma, mas não sou amigo pessoal das pessoas do PT. Eu comecei a fazer o meu trabalho em política há 3 anos e é exatamente por isso que existem esses obstáculos. Os obstáculos são exatamente nesse sentido, que olha, como eu não sou um cara tradicional, que tô na política aí como jornalista há 20 anos, essas pessoas... Quer ter uma ideia, o Jacó Mendes? Faz o seguinte, eu tenho Facebook, tenho YouTube, tenho Twitter. Vou te dar uma dica. Você vai vai lá no Twitter, e eu tô falando isso sem confirmar, mas eu tenho certeza. Vai lá no Twitter, pega as personalidades do PT, as maiores personalidades do PT, vê se tem alguma me acompanhando. Vai lá no Facebook, pega a página das personalidades do PT, vê se curtiram minha página. Agora acha as personalidades do PT no YouTube e vê se alguma delas, né, das grandes personalidades, se alguma delas é assinante do meu canal. Você vai ver que não, cara. Então, assim, é completamente o contrário do que as pessoas imaginam. Os líderes, os grandes nomes do PT, eles não estão nem aí para mim. Nem aí. Então, eu jamais teria oportunidade de um emprego no PT. E, assim, as pessoas pensam... Tem eleitor do Bolsonaro que fica falando assim: ah, você perdeu a boquinha. Que boquinha? Que boquinha? Você acha mesmo que se o Haddad fosse eleito, eu teria um cargo no governo? Claro que não sou filiado ao PT, não conheço quase ninguém do PT. Eu continuaria fazendo o meu trabalho, porém, eu não estaria fazendo crítica política. Eu provavelmente estaria fazendo um trabalho, sei lá, relacionado à arte, uma coisa que eu gosto mais. Eu continuo fazendo esse trabalho de crítica política porque o Bolsonaro ganhou e eu continuo criticando, porque eu faço questão do povo entender o que está acontecendo no Brasil. Agora, não, se você perdeu a boquinha, que boquinha? O bobo, né, o imbecil, o eleitor do Bolsonaro que vem comentar no meu YouTube: ah, aceita que dói menos, vocês estão perdendo. Vocês quem? Não fui candidato a nada. Eu nunca fui filiado a partido nenhum. Vocês quem? Vocês quem? Porque, olha, se você estiver falando vocês PT, vamos falar, o Lula pode estar perdendo que está preso. Você, brasileiro, pode estar perdendo. Mas o PT não está perdendo, não. O PT está ganhando a maior promoção que um partido pode ter, que é o fracasso do outro partido. Nesse momento, quem mais está ganhando com o governo Bolsonaro é o PT. Então, deixa de ser bobo, você que acha que o PT... o PT está perdendo. Não. O PT era um partido que, se não fosse o governo Temer e o governo Bolsonaro, ele estaria em declínio.
O que fez o PT reerguer foi o governo Temer, que mostrou para o povo o que é uma traição. E o governo Bolsonaro está ensinando para o povo brasileiro uma coisa que talvez ninguém mais conseguiria ensinar. Está ensinando esse povo que esse povo é pobre. E está começando a mostrar para o trabalhador que ele é representado pelo Partido dos Trabalhadores. Então, a melhor propaganda que existe pro PT é um governo que quer acabar com a Previdência, é um governo que quer acabar com o direito trabalhista. Isso é a melhor propaganda que tem pro PT. Melhor. Aí as pessoas, você é PT, que PT, nunca fui filiado ao PT. Defendo o PT porque o programa de governo do PT defende aquilo que eu acredito. Mas hoje, olha, tem grandes nomes na política já como propostas para presidente. O Dino vai ser candidato. A gente já tem aí um nome fantástico. Eu hoje, se as eleições fossem hoje, nesse momento, o Lula está preso. Quem que é o nome que eu apoiaria como candidato, como presidente? Eu apoiaria o Flávio Dino. Vai, avisa lá para a direção do PT, então, para cortar minha boquinha. Eu estou declarando nesse momento que se as eleições fossem hoje, eu apoiaria o Flávio Dino. E ainda ia pedir, olha, para ser um partido totalmente comunista, coloca Jandira Fegali de vice. Flávio Dino, vice Jandira Fegali. Apoia os dois. Pede lá para cortar minha boquinha no PT. Cadê minha boquinha do PT? Eu virei PC do B. Né? Então, vamos parar de falar bobeira, gente. Vamos cair na real. Vamos sustentar um pouquinho da inteligência. Ana Molfe, Haddad, Lula da Silva. Léo Amigão estava com saudades. Manda esses bozoloides se lascar. Bozoloides, simbora se lascar, galera. Muito obrigado, Ana Molfe, Haddad, Lula da Silva. Muito obrigado também. Deixa eu agradecer aqui. Elizabeth Oliveira, Léo, você já reparou que a única esquerda reconhecida é o PT? Se eu pudesse, te mandaria muitos superchats. Elizabeth Oliveira, você já está mandando o seu carinho e isso tem muito valor. Muito obrigado, agradeço de coração. Agradeço também a Dancil Hover. Léo, pare de dar ouvido e resposta a esses defensores dos traidores da nossa pátria. Esses imbecis querem criar confusão em todos os que defendem o nosso Brasil livre. Essa escória só deseja o caos. Concordo, infelizmente. Esse pessoal tenta tumultuar, né? Eu fico tentando imaginar de onde que esse pessoal tira essa coisa, né? De que eu teria uma boquinha, que eu perdi uma boquinha. Tatiana, Léo, lembra quando o Lula escreveu um bilhete em reconhecimento ao seu trabalho no 247, momento único. Observação, Flávio Dino é ótimo. Muito obrigado, Tatiana. Lembro sim, eu tenho a fotinha do bilhete, o Léo Atucci mandou para mim, ele me chamou até de Léo ao quadrado. Falou, Léo ao quadrado é muito bom. Lembro sim, com certeza. E o Lula está assistindo os programas do 247 que ele recebe lá em pendrive. Muito obrigado, então. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez, Tatiana. Agradecer mais uma vez a Elizabeth Oliveira, a Dancil Hover e Elvira Maria Matheus Cunha. Parabéns, Léo. Continue com esse trabalho muito importante. Muito obrigado, Elvira Maria Matheus Cunha, pelo superchat, pela ajuda, que é muito importante pro crescimento, pela sobrevivência dos canais. Eu agradeço de coração, principalmente esses dias que eu tô aí nesse processo de reforma. O que foi, Luísa? O que você tá aí toda... A Luísa tá toda empolgada tentando falar. Ela vem, fala Deixa eu agradecer aqui também, Tatiana. Eliana Cássia fala, perdendo o que levamos décadas para conquistar. Olha, essa questão do que a gente está perdendo hoje no Brasil... Vem cá então, Luísa, já que Luísa quer participar. Então vem cá. O que a gente está perdendo hoje no Brasil é muita coisa. Nós estamos perdendo... Já perdemos a indústria nacional. É praticamente impossível a gente voltar a ter a indústria que a gente tinha no início, em 2013, quando a indústria começou a ser atacada. Nós estamos perdendo a paz social, a tranquilidade. O Brasil não é mais... E não sei se existe a menor possibilidade do Brasil voltar a ser o que era antes. Aquele ali, ela tá vendo a tacinha que o Chocoprint trouxe para mim. Que é a tacinha do canal. Então, obviamente, nós estamos perdendo muito. E o mais desesperador, gente,
existe uma ilusão na cabeça das pessoas que dá para voltar. Não dá para voltar. Porque, olha, o desaprendizado industrial, ele é assim. Imagina que uma empresa produzia parafuso para outra empresa que produzia uma máquina. Vamos pensar, uma empresa produz parafuso para uma empresa que produz uma determinada parte de um carro. A fábrica de carro fechou, que quebrou automaticamente a fábrica dessa parte, que quebrou a fábrica de parafuso. Então, essa cadeia produtiva parou de funcionar. Ah, não, é só pôr a fábrica de carro para funcionar de novo. Não, os funcionários já voltaram, foram trabalhar em outra área, tá todo mundo, assim, desconectou. A indústria brasileira, ela foi desconectada. A indústria brasileira foi desconectada. Olha lá, Luiz, ó, o Charles Bronson, ele fala, ô louco, o cara coloca o bebê pra comover. Oh, meu Deus, comove, Luísa. Não, eu tô colocando o bebê aqui porque eu gosto dela mesmo. Não é pra comover, não. Deixa de ser bobo, menino. Porque ela tava aqui pedindo pra ele. Ela tava pedindo, eu tô falando e ela tá esticando o bracinho, falando bu, 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 bu. Aí se ela não viesse, ela ia ficar fazendo barulhinho. Marcelo Frota Caldeira Franca. Léo, esses bolsominions falam de vento estocado. Eu acho que eles estocam sim, mas na barriga que tem... Deixa eu colocar aqui, grandão, aqui deixa eu colocar para ver aqui. Léo, esses bolsominions falam de vento estocado. Acho que eles estocam sim, mas na barriga que vem do cérebro e cheira mal. Tamo junto. Marcelo Frota Caldeira de França. E o mais difícil é imaginar o que pode vir do cérebro de bolsominion, que é difícil acreditar que o bolsominion tem cérebro. E quando eu vejo uma pessoa falar que não existe vento estocado, eu fico tentando imaginar o que eles acham que acontece no pneu, né? Será que num pneu de um carro, por exemplo, o que será que eles imaginam que tem lá dentro, né? Porque existem várias realidades, assim, lógico, na indústria a gente tem os compressores de ar que estocam vento, que estocam ar em reservatórios, mas a gente tem também uma situação que todo mundo vê durante o dia, né? Se o cara não tem um carro e tem uma bicicleta, tem um pneu de bicicleta, ele estoca o ar ali dentro. Será que ele não consegue entender isso, não? Léo, mete um golden shower nesses bolsominions. Bolsominions estocam vento no cérebro. Não é vento, é vácuo, porque talvez o vento possa ter alguma sinopse. Aí porque pode ter lá determinada molécula pensante no vento. Aí, na cabeça do bolsominion mesmo, é o vácuo. Ela não é Bacuri? Eu acho. Ela tá empolgada que eu tô falando sem parar. Ruth Milk pergunta, Léo, o YouTube paga seu INSS? Paga não, viu, Ruth? Agora nessa reforma aí, o que vai rolar é o seguinte, rolando essa reforma, e eu vou contar para vocês, a Ruth Milk zoando ali essa questão do INSS, olha, eu estou aqui lutando desesperadamente para conscientizar os trabalhadores brasileiros responsáveis que pagam o INSS há muito tempo, que eles vão perder com a reforma da Previdência, mas eu não sou um desses, não. Eu estou lutando para conscientizar o próximo. Minha mãe sempre falou comigo, meu filho, paga. E por isso que eu falo, eu não acredito na menor possibilidade de uma pessoa fazer previdência privada. Eu sou um cara que eu nunca paguei INSS. Por quê? Existe na economia uma coisa que é estudada como preferência temporal. A minha preferência temporal é o contrário. Tem gente que tem a preferência temporal de guardar dinheiro, o cara poupador. Eu sou torrador. A minha preferência temporal, eu tô mexendo aqui em obra aqui, ó, já estourei tudo enquanto é cartão de crédito para parar de chover dentro de casa. Ou seja, a minha preferência temporal é gastar antes para pagar depois. Então eu nunca paguei INSS, a não ser durante o período que eu tive carteira assinada, porque aí não tinha escapatória. E agora eu pago, assim, eu tenho uma MEI, eu pago a taxa da MEI, e é com essa taxa da MEI que eu pago que vai junto ali alguma contribuição para seguro também. Não é para, eu acho que nem serve para aposentadoria. É questão de se eu sofrer algum acidente, eu estou assegurado. Então, assim, na prática, o que acontece? Tá vendo, gente? Isso é a obra. Na prática, eu estou lutando para que as pessoas entendam que elas contribuíram a vida inteira com o INSS e agora elas podem perder essa contribuição, porque elas podem nem chegar a aposentar. Estou tentando chamar a atenção das pessoas disso. Olha, você contribuiu sua vida inteira, você vai perder isso agora? É isso que eu estou chamando a atenção das pessoas. Mas eu mesmo não.
Eu acho que eu tenho 2 anos de INSS, gente, só para vocês terem uma ideia. 2 anos de INSS. Quando eu era novo, eu trabalhava no escritório do meu pai registrou a minha carteira, foi mês salário mínimo, é o registro que eu tenho na carteira. Aí minha mãe foi e fez pressão no meu pai. Ah, você tem que registrar esse menino, começa a pagar o INSS dele para ele aposentar, que não sei o quê. Aí meu pai me registrou. Depois que eu saí do escritório, comecei a trabalhar por conta própria, nunca mais. Hércules Souza fala: você tem toda a razão sobre os estelionatários do Bozo. Meus irmãos são. Olha, pessoal, o Hércules está chamando a atenção porque de vez em quando eu rodo aqui um videozinho a respeito... Isso é a poeira da obra, né, Luiz? Olha, quase infartando o papai de medo. De vez em quando eu rodo um videozinho aqui, pessoal, falando sobre o fato de que quase todo eleitor do Bolsonaro... Assim, nem todo eleitor do Bolsonaro é bandido, mas quase todo bandido é eleitor do Bolsonaro. Deixa eu agradecer aqui também Roger Melo. Deixa eu agradecer o Roger Melo. Os coisas estocam caquinha no cérebro. Eu gostaria que você um dia lesse a minha mensagem assim. O Roger Melo, que está sempre aqui com a gente, vou passar a ler desse jeito, Roger Melo. Então vamos de novo agora. O Roger Melo, que está sempre aqui com a gente, fala: os coisas estocam caquinha no cérebro. Eu gostaria que você um dia... Aí agora é a parte do eu gostaria. Muito obrigado, Roger Melo. A partir de agora, quando eu ver seu nome, eu já vou falar desse jeito. Deixa eu trazer de novo aqui o Hércules, porque eu vou colocar esse vídeo. Esse vídeo é interessante. Eu rodei ontem, algumas pessoas viram. Provavelmente tem algumas pessoas que chegaram hoje aqui que não viram esse vídeo. Que eu falo sobre a questão de que nem todo eleitor do Bolsonaro, muitas pessoas boas votaram no Bolsonaro, muitas pessoas boas foram enganadas, acharam mesmo que a solução era o Bolsonaro. Mas uma coisa é certa, todo bandido, quase todo bandido votou no Bolsonaro. E ele votou no Bolsonaro por um motivo especial, ele se identifica com a bandidagem. E eu vou colocar esse vídeo para vocês entenderem o que eu quis dizer. Tatiana, parabéns, Léo e Jennifer, por essa bebezinha linda. Também estou grávida. Parabéns para você, Tatiana, tá vendo? Mais uma no clube. Essa neném é uma delícia. Deus abençoe com muita saúde. Lula livre. Aí, Luiz, olha, já vem lá agora. Agora vem a bebezinha da tia Tatiana, Luísa. Obrigado, Tatiana, pela participação. Agora, então, pessoal, eu vou colocar para vocês aqui, tá chegando no final do programa, eu vou colocar para vocês e eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Nem todo eleitor do Bolsonaro é bandido. Nem todos. Mas quase todo bandido é eleitor do Bolsonaro. Vamos lá para a reflexão. Nem todo eleitor do Bolsonaro é bandido. Tem vários eleitores do Bolsonaro que são pessoas boas, foram iludidas. Mas uma coisa é regra. 99% dos bandidos criminosos, 99% das pessoas que não prestam, votaram no Bolsonaro. Todos os meus amigos pessoais que eu conheço a vida pregressa, todos aqueles que são de dar o tombo nos outros, todas aquelas pessoas da minha cidade, as pessoas que eu conheço pessoalmente, todos aqueles que são criminosos, todos aqueles que já tiveram problema assim, de briga com a esposa, espancar a esposa, todas essas pessoas que... Ponte Nova foi uma cidade em que o Bolsonaro perdeu feio. A minha cidade foi uma cidade em que o Bolsonaro perdeu feio. Mas uma coincidência dentro da minha cidade. Todas as pessoas da minha cidade, todas aquelas que toda a sociedade sabe que não prestam, fizeram campanha pro Bolsonaro. Olha que interessante. Na minha cidade, o Bolsonaro perdeu. Mas dentro da minha cidade, todas as pessoas que tiveram problema com a polícia, todas as pessoas que são estelionatárias, todas as pessoas que os outros olham e falam, nossa, essa pessoa fez isso. Todas as pessoas lá da cidade que tem histórias bizarras que todo mundo conhece, votaram no Bolsonaro. Todas. Lá tem gente que tomou a esposa da prima, tem gente que tomou o marido da prima, lá tem estelionatário, que toda a cidade sabe que é estelionatário, ladrão, todo mundo sabe que é ladrão, camarada que foi funcionário público, tinha emprego bom e teve que ser afastado por causa de problema com drogas, todas pessoas extremamente conhecidas por ter uma vida pregressa incompatível com o discurso do Bolsonaro, votaram no Bolsonaro. E uma coisa é regra, 99% das pessoas criminosas, oficialmente criminosas, estavam fazendo campanha para o Bolsonaro. Por quê?
né? Porque elas se identificam com a característica mentirosa do Bolsonaro. Olha que interessante. Por que todo criminoso fez campanha para o Bolsonaro? Por que todo ladrão, olha, Bolsonaro é contra o criminoso, mas por que todo criminoso fez campanha para o Bolsonaro? Por que todo mundo que tem um problema no passado fez campanha para o Bolsonaro? Eu dou duas explicações. A primeira é a mesma explicação de que por que todo criminoso vai numa igreja evangélica. Eles tentam esconder a capa de crime deles. Por que todo criminoso votou no Bolsonaro? Porque eles achavam que com aquele moralismo do Bolsonaro, eles conseguiriam esconder para a sociedade que, na verdade, eles são criminosos. Por isso que todo criminoso votou no Bolsonaro. Por que todo criminoso começa a frequentar a igreja evangélica? Porque ele acha que no momento que ele começar a frequentar a igreja evangélica, o povo vai esquecer que ele é estuprador, o povo vai esquecer que ele é ladrão, o povo vai esquecer que ele bateu na mãe, o povo vai esquecer que ele espanca a esposa. Por isso que todo criminoso, você vai prestar atenção, você vai ver que todo criminoso, de uma hora para outra, num determinado momento da vida, ele começa a frequentar uma igreja evangélica. Por isso que todo criminoso, a maioria deles votaram no Bolsonaro. Isso é uma coisa que é óbvia. Eles acham que vão esconder a vida pregressa através daquela capa de moralismo. Aí tem outro motivo. Por que os criminosos apoiaram tanto o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, ele transmite uma eficiência de mentira que os criminosos admiram. Olha, você pensa o seguinte, tudo que um criminoso adora é que uma pessoa acredite nas mentiras dele. O criminoso tem um motivo justificativo. O criminoso tem uma justificativa para ter roubado, ou ele tem uma justificativa porque ele foi condenado injustamente. O criminoso tem uma justificativa para falar por que ele não é estuprador. O criminoso tem uma justificativa para falar por que ele matou. O criminoso tem uma justificativa para tudo. Ele não é criminoso. O que o criminoso mais gostaria é de conseguir provar para a sociedade que ele estava certo. Não foi crime, ele estava certo. O que ele mais gostaria de fazer é isso. Se você conhecer qualquer pessoa que teve um problema com a polícia, qualquer pessoa que teve um problema com o crime, vocês vão perceber que aquela pessoa vai ter uma retórica fantástica para tentar te convencer que a coisa estava errada. Não, que ele estava certo e que tinha alguma coisa errada que fez ele cair naquela. E olha que interessante, o Bolsonaro, ele tem um discurso que quase todo mundo sabe que é um discurso mentiroso. Mas por que todo mundo gosta daquele discurso? Por que todo criminoso gosta do discurso do Bolsonaro? O Bolsonaro é um ídolo. O Bolsonaro é um cara que fala uma mentira que todo mundo fala, todo mundo sabe que é mentira, mas mesmo assim, muita gente quer escutar. O Bolsonaro, ele consegue conquistar todo o estelionatário. Olha, eu desafio, me apresente um estelionatário, um desses caras que eles chamam de 171, que é aquele cara que dá tombo nos outros, me apresente um que não votou no Bolsonaro. Me apresente uma pessoa que dá golpe nos outros, uma pessoa que fica sem pagar os outros, uma pessoa pilantra que não tenha votado no Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é um ídolo desse tipo de comportamento. O Bolsonaro consegue mostrar para as pessoas que é possível vencer falando mentira. O Bolsonaro consegue mostrar para as pessoas que é possível você prosperar, você chegar à política sem falar um dedo de verdade. Isso causa admiração. É o mesmo motivo pelo qual muitos estelionatários procuram a igreja evangélica. O estelionatário não procura a igreja evangélica achando que o pastor é uma pessoa de bem. Muito pelo contrário. O estelionatário tem a certeza que aquele pastor é um pilantra. O que o estelionatário faz é o seguinte: olha, eu preciso me aproximar daquele pilantra, que eu preciso aprender com aquele pilantra. Eu preciso me aproximar daquele pilantra, que eu preciso chegar onde aquele pilantra chegou. Por isso, gente, que esses super pastores fazem tanto sucesso. Eles conseguem conquistar os estelionatários. Eles conseguem conquistar as pessoas que querem ser igual a eles. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Então, dois tipos de criminosos votaram no Bolsonaro. É aquele criminoso que quer usar o moralismo do Bolsonaro para tentar pôr uma capa na frente dele, para fazer de conta que ele não é tão pilantra quanto parece, para a sociedade olhar e falar, olha, aquele cara até mudou, ele vota no Bolsonaro. E o outro é aquele cara que admira o Bolsonaro exatamente porque o Bolsonaro consegue coisas fabulosas sem falar uma verdade. Olha, o Eduardo Bolsonaro, ele conseguiu assim, ter popularidade propondo a lei que criminaliza o comunismo. Gente, isso bombou na mídia, a lei que criminaliza o comunismo. Os caras propõem leis absurdas só para dar bafafá.
Teve um cara que propôs lei contra a masturbação. Pra que isso, gente? Isso é lei pra dar bafafá, é só pra ser falado, pro cara ficar famoso. Lei que criminaliza o comunismo. Então, quando uma pessoa recebe uma mensagem de um Bolsonaro, e quase todo estelionatário é inteligente, ele usa a inteligência pro mal. Quase todo golpista é inteligente, aquela pessoa que chega, vende uma coisa por um preço absurdo, fala que a coisa faz o que não faz. Golpista mesmo, golpista mesmo. Todas essas pessoas, elas são inteligentes. Muitas delas usam inteligência para o mal por causa da nossa cultura de que fazer coisa errada paga melhor. A nossa cultura é assim. Outras porque elas não tiveram a oportunidade de potencializar essa inteligência de forma correta. Por isso que eu falo, a melhor coisa que a gente faz no Brasil é investir em educação. Porque um camarada desse que virou estelionatário porque tem uma inteligência muito grande, ele poderia estar sendo aproveitado, a inteligência dele poderia estar sendo aproveitada para o bem, não, ela está sendo aproveitada para o mal. E esse estelionatário, que é uma pessoa inteligente, ele não acha que o pastor, que aquele pastor estelionatário, é uma pessoa boa, não. Na minha cidade, gente, olha, quem é de Ponte Nova sabe de quem eu tô falando. Eu não vou falar o nome, porque no fundo, eles são pessoas divertidas. Não vou falar que são pessoas legais, não, porque dão tombo nos outros. Na minha cidade, na cidade de Ponte Nova, tem uma família de estelionatários, uma família de golpistas. Ah, não vai fazer negócio com os, não, porque senão você leva ferro. Ah, não, os dão nó até em parafuso. Ah, não, eles vão te vender tudo estragado. Esses caras, eles são o símbolo do golpe pontinovense. O símbolo do dar tombo nas pessoas, o símbolo do fazer negócio para só levar vantagem, o símbolo de, digamos que, fazer covardia nos negócios. O símbolo do golpe. Essas pessoas todas estão em igreja evangélica, todas. Não é porque essas pessoas estão procurando Deus, é porque essas pessoas admiram tanto aquela capacidade do pastor de tomar dinheiro dos fiéis, que elas estão indo lá, porque o pastor é um ídolo e porque eles querem aprender com o pastor, querem ter aquela oportunidade. Da mesma forma, é porque os bandidos gostam tanto do Bolsonaro. Por quê? Primeiro, eles querem ter aquele dom do Bolsonaro de falar mentira. E segundo, que eles querem esconder aquela capa do que eles fizeram no passado. Eles têm vergonha da sociedade. Imagina como deve ser a vida de um cara que foi condenado por estupro e saiu da cadeia. Ele saiu da cadeia, ele quer tentar esconder da sociedade que ele continua sendo aquela mesma pessoa, então ele fala Bolsonaro 2018. É a capa da moralidade. Por isso que 99% dos criminosos, dos bandidos, votaram no Bolsonaro. Pessoal, eu queria agradecer vocês, então, pela participação aqui. Eu vou colocar nesse momento, então, a reprise e eu volto ao vivo amanhã às 6h30 da tarde com o Léo.